Tá gravando já, tá, gente? Bom dia a todos mais uma vez. Depois aí da nossa aula de toxicologia, a gente vai dar continuidade na aula aí de controle de qualidade biológico, tá bom? Na aula passada, tá, gente, nós já começamos um ponto do programa de vocês, da ementa, para quem está acompanhando a ementa lá no portal do NEAD, a gente está falando sobre o sistema de gestão da qualidade. Para quem não entrou aí no NEAD, eu coloquei os slides lá em parte 1 e parte 2, tá? Parte 1 e parte 2. Nós conseguimos ver a primeira parte da aula e a gente hoje vai dar continuidade, tá bom? Eu acredito que vocês estejam vendo aí os slides. Eu coloquei aí em tela cheia, tá? Que, na verdade, a nossa aula está falando aí sobre o sistema de gestão da qualidade. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides. Olha lá, gente, né? Na aula passada, você sabe que eu gosto de fazer um pequeno resumo. Eu comecei falando sobre o conceito de qualidade, né? E ao longo das nossas aulas, a gente viu que realmente esse conceito é muito amplo, e aí eu apresentei para vocês vários conceitos. Apresentei aí o conceito de qualidade, dado pela ISO 9000, que foi publicado em 2005, tá? Apresentei também para vocês aí outros conceitos de qualidade. Apresentei o conceito de Juran, em 1989, onde ele atrelou o conceito de qualidade à questão da adequação ao uso, vimos na aula passada. Falamos também do Edwards, né, onde ele afirma que a qualidade é tudo aquilo que melhora o produto, né, e vai satisfazer as necessidades do cliente, batendo também aí com os conceitos de Juran. Falamos aí também do conceito de qualidade dada por Ishikawa, né, que ele falava que é satisfazer completamente o cliente, ok? Vamos ver outros aqui que a gente viu, que foi o de Garvin, né, que estudou e, assim, de certa forma, a gente viu que é um conceito bem mais robusto, onde ele explicou detalhadamente o que é a qualidade. Lembra lá? Baseado nos aspectos aí da excelência. Ele conceituou a qualidade quanto ao seu aspecto, olhando a questão do produto, do usuário, a produção e o valor. Acredito que isso aqui tudo a gente viu na aula passada. Aí a gente mostrou o que significa, né, essa questão de estar baseado no produto, né, no usuário. A gente viu porque está baseado na produção, né, na questão do valor. E aí a gente depois resumiu essa questão da qualidade em alguns aspectos importantes, né, o que significa ter qualidade no ensaio, satisfazer os clientes, questão da confiabilidade, orientações do bom atendimento em relação ao cumprimento de prazo, sobrevivência da organização e retorno do melhor gerenciamento do recurso, tá? A gente comentou tudo isso. Só um instantinho, né, gente, que tem gente pedindo para entrar. A campainha tocou. É a Kate. Kate pedindo para entrar. Depois que a gente falou, gente, da qualidade, a gente entrou no ponto do sistema de gestão da qualidade. E aí eu até falei para vocês que eu coloquei 3 pontos importantes aí que também vocês estão vendo com a Sara, né? O que é o sistema de gestão da qualidade, né, gente? Eu até falei para vocês nunca esquecerem dessas 3 palavras: gestão, garantia e controle. E vocês viram aí na aula passada que eu disse para vocês olharem isso aí como um ciclo, né? Que vai aí compor o sistema de gestão da qualidade. A gente definiu cada ponto desse, né? O que seria gestão, que é a parte da filosofia. A gente definiu o que era garantia, né? Que a gente só poderia fazer garantia dentro do sistema de gestão da qualidade quando a gente fazia isso através dos registros. Até disse para vocês lembrarem da questão do documento, sim ou não? Então, olha só, até mostra aqui as figurinhas do lado, falando da gestão da qualidade, né, a pessoa falando aqui do planejamento, da filosofia da organização, e a gente tem também aqui a pessoa
olhando aquela parte documental, que é a parte da garantia, que está ligado aos registros, né? E o controle, né? Que até disse para vocês que está relacionado aos testes, às análises, ou seja, até para vocês que tudo aquilo que eu puder, dentro do meu processo, aferir e medir, eu estou fazendo controle de qualidade, né? Que é o tema aí da disciplina de vocês, comentei isso. Tá, gente? Então, tudo isso aí, a gente falou na aula passada, que compõe, né, o sistema de gestão da qualidade, sim ou não? Quem lembra? Ou ninguém lembra mais? Deixa passar aí. Tá demorando um pouquinho aqui para mim, mas vai passar. Tá? Aí, por isso que no próximo slide, quando a gente definiu, gente, o que é gestão, o que é controle, o que é garantia, eu coloquei no centro a palavra sistema de gestão da qualidade. Então, quando eu pensar em sistema da qualidade, eu penso como um todo, né? Significa fazer gestão, fazer garantia e fazer controle. Isso é um sistema de gestão da qualidade. E muitas empresas tentam implementar esse sistema, né? Com foco aí de melhorar, de manter o quesito qualidade dentro da sua empresa, tá, gente? Então, o que a gente viu, gente? Que o sistema de gestão da qualidade, ele compõe a sistemática, na verdade, das atividades, né? Ou seja, atividades essas que são coordenadas com o intuito aí de promover a qualidade, tá? Então, quando a gente falar de sistema de gestão da qualidade, a ideia são atividades, né, que são coordenadas dentro de uma empresa com o intuito de promover a qualidade aí de acordo com as normas, né? Essas normas, gente, muitas das vezes, quando se trata dos nossos produtos farmacêuticos, a gente pode atrelar as normas de boas práticas de fabricação, sim ou não? As nossas práticas aí, que a gente chama de normas sanitárias, né? Que são as nossas normas aí preconizadas pela vigilância sanitária. Mas o sistema de gestão da qualidade, ele também pode estar atrelado a outra norma, que é a ISO, ou as duas ao mesmo tempo, tá? Ok? E aí, normalmente, vocês viram, nós vamos ver ao longo da aula, que implementar o sistema de gestão da qualidade atrelado, né, a essas normas, que é importante, deve ser feito, significa abranger a questão da estrutura dentro da empresa, de procedimentos, né, muitos dos procedimentos vocês já fazem na Fibra, que é os POPs da vida, né, deve ver a questão dos processos dentro da igreja já hoje, dentro da empresa, recursos, tá? Documentações é uma parte muito importante, lembra lá? Porque garantia eu só faço através de documentos, bem, né? E outras atividades aí que dentro da empresa, né, o chefe, né, o diretor da empresa e o gestor da qualidade acham necessário, né? Para segurar a qualidade, tá, gente? Então, percebe, sistema de gestão da qualidade é eu fazer gestão, é fazer garantia e fazer controle. E eu só tudo isso, né, esse sistema é implementado para que a gestão, para que a qualidade seja implementada dentro dessa empresa, né? Ou seja, o que se deseja? É assegurar a qualidade total aí, né? Conforme vai ser estabelecido pelos documentos aí da empresa. Tá ok? Deu para relembrar? Acredito que sim, né? E foi por isso que no próximo slide aí eu defini, né, de uma maneira mais bonita, o que seria o sistema de gestão da qualidade, né, o SGQ. É com um conjunto de recursos e regras mínimas implementado de forma adequada, com o objetivo de orientar cada parte da empresa, para que execute de maneira correta e no tempo devido a sua tarefa, né, em harmonia com as outras áreas, estando todas direcionadas aí à competitividade, né, relacionada na questão do quesito do cliente também, né, gente? Para poder ter uma boa competitividade. Vamos passar aqui os slides. Eu acho que isso tudo a gente viu na aula passada, sim ou não? Olha aí. Na aula passada também, a gente viu aí quais são os benefícios de se implementar o sistema da qualidade, né, de gestão da qualidade. Aí a gente colocou aqui a confiabilidade dos resultados, o reconhecimento da comunidade, a mitigação, ou seja, a diminuição de erros, né, e de repetições de trabalho, a facilidade de rastrear, né, as coisas e os dados dentro da empresa. Vimos também que temos como benefícios
a facilidade da organização do trabalho, né, e a comunicação dos dados obtidos, o aumento da satisfação dos usuários, vimos a questão da eficiência, né, como resultado do foco na prevenção e não na correção, e a melhoria do estado também de espírito e motivação dos colaboradores, né, que podem trabalhar de maneira mais eficiente, tanto pela definição e controle dos processos de trabalho, quanto pelo investimento em capacitação. Vimos outras coisas além? Vimos também, né? Chegamos a ver aí, gente, quem pode falar que eu não estou no chat? A gente chegou a ver essa parte dos princípios da gestão da qualidade, foco no cliente, viu, né? Onde eu defini para vocês o que era cada um desses, sim ou não? Deixa eu só, alguém está me pedindo para entrar. É a Paola. Tá? Aí a gente viu os princípios da gestão, que é foco no cliente, vimos o que era liderança, vimos o que era o envolvimento de pessoas, vimos o que era abordagem de processo, e vimos também o que é abordagem sistêmica, né, de gestão. Eu acredito que tudo isso a gente viu. Sim ou não, gente? Eu acredito que foi aí. Ou eu estou enganada? Quem pode me responder? Nayara, Lívia, Tarsila, Susan, quem está presente, Ketiane, Paola. Sim, professora, foi aí. A senhora disse que ia deixar para a próxima aula, porque a senhora comenta cada um desses tópicos. Então, a gente viu, né? Eu vou começar nessa parte aqui da... O que seria... Esse aqui a gente não viu, não foi? O que seria os princípios da gestão? O que seria a senhora falou bem efetividade? rapidinho esses tópicos aí. Foi? Beleza. Então, bora começar daqui. Então, vocês entenderam que é o sistema de gestão da qualidade, né? Quais são os principais benefícios quando se implementa um sistema de gestão da qualidade. E a gente comentou os tópicos, né? Foco na liderança, enfim. E percebe que quando a gente parte para a questão da gestão, que é a gestão da qualidade, que é aquela parte lá da filosofia, né? Que é fazer gestão, planejar, tem 3 coisas que eles trabalham muito, tá, gente? Que é a questão da efetividade, eficácia e eficiência. Parece até 3 palavras que são iguais, não são iguais. Não são também parecidas, né? Porque cada uma delas, elas têm, vamos dizer, não um pensamento, mas ela tem um significado, sim ou não? Então, por exemplo, toda vez que dentro de uma empresa alguém falar para vocês em termos de efetividade, a gente fez até aqui um resumo, né? Ou seja, são resultados, o que a gente vê como resultados duradouros dentro de uma empresa, né? Então, quando a gente fala de efetividade, botei uma segunda característica aqui, que está relacionado com produtos, ou seja, produtos ou serviços de qualidade. E também, quando se fala de efetividade, né, a gente pensa na questão de foco do nível estratégico, ou seja, da questão de estratégia, né, tudo aquilo que se pode em termos de planejamento. Não esqueçam, né, que a gente está atrelando essas 3 palavras aqui ao processo de gestão, tá, gente? Gente, eu não estou no chat, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar no áudio, tá bom? Por favor. Porque eu ainda tenho que aprender aqui como colocar... Tá? Como colocar isso aqui junto com o Meet, né? Do Zoom ele já entra direto, no Meet não. Eu acho que tem que configurar alguma coisa que eu ainda vou aprender. Então tá, gente. Então, como eu falei para vocês, dentro do princípio da gestão, a gente não pode esquecer o que é essa palavra aí, que é efetividade, tá? Se a gente for para o dicionário, né, para a essência da palavra, para quem não entendeu, tem 2, assim, eu diria assim, 2 significados muito bacanas que eu acho, né, que efetividade significa faculdade de produzir um efeito real, sim ou não? Ou então, como é que eu posso dizer para vocês? Efetividade significa a capacidade de produzir o seu efeito habitual, entendeu? Aquilo, efetividade, funcionar normal, entendeu, gente?
de funcionar normalmente, falava assim melhor, tá? Então, percebe, não tem como fazer gestão da qualidade sem que o meu produto ou o meu serviço, né, que eu quero vender, né, ou fazer ou produzir com qualidade, ele não possa ter efetividade. Por isso que a gente atrela a efetividade a resultados duradouros, entendeu? É como se a efetividade, eu quisesse que o quesito qualidade, ele vire uma coisa normal dentro, né? Eu possa produzir isso de uma maneira normal, no meu dia a dia, dentro do meu processo, né, de produção, tá? E aqui tem um ponto muito importante que a gente colocou uma setinha vermelha que fala de foco no nível estratégico, sim ou não? Então, percebe? Então, se eu quero efetividade, então eu quero produzir um efeito habitual, né? Então, toda vez que a gente fala de efetividade, né, em termos de qualidade, bem aqui, eu não sei se vocês viram do lado direito de vocês, a gente atrelou a questão da efetividade aos impactos, né? Os impactos que a qualidade, né, a implantação da qualidade pode causar dentro de uma empresa. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Ninguém me responde. Fui para o chat, para vocês pelo menos disserem sim, professora. Então, eu vou continuar, vocês não têm nenhuma pergunta. E a outra palavra, né, gente, que está atrelada com a questão da gestão, é a eficácia, tá? A eficácia. Então, olha, a eficácia, ela está relacionada em alcançar os objetivos e metas. Sim ou não? Por exemplo, tudo na vida, vocês têm um objetivo e uma meta, né? Fizeram farmácia para alguma coisa, né? Sim ou não? Então, a eficácia está relacionada a alcançar os meus objetivos e as metas, ou seja, é aquela que está relacionada ao foco do nível tático. Então, por isso que bem aqui do lado a gente colocou eficácia, que está relacionada com quem? Com as suas metas e objetivos, né? Ou seja, lembra, dentro da gestão eu tenho a filosofia, né, da empresa. A empresa, ela traça a missão dela. A empresa normalmente traça a questão, quais são os principais objetivos gerais da empresa, né? Geral, na verdade, ela tem um, e ela tem objetivos específicos para alcançar o objetivo geral. Eu sempre boto assim, quanto à questão de metas e objetivos, eu sempre lembro do TCC de vocês, sim ou não? Porque o TCC, vocês planejam, né? E aí vocês botam um objetivo geral, sim ou não? Só que para alcançar o objetivo geral, vocês têm que ter degraus, né? Eu sempre chamo que os objetivos específicos, eles são os degraus, cada objetivo específico vai fazer vocês chegarem no objetivo geral de vocês, né, que é o principal. Deu para entender, gente? Então, percebe que a eficácia, ela está muito relacionada àquela questão da segurança de você alcançar um bom resultado, né, ou seja, naquela infabilidade, né, ou seja, a empresa, ela quer conseguir alcançar a sua meta e seu objetivo. Sim ou não? Então, por isso que o foco da eficácia está relacionado ao nível tático, enquanto a efetividade, ela está relacionada no seu nível estratégico, né? Ou seja, qual é o impacto, né, que isso vai gerar dentro da empresa. E o último aqui, gente, é a eficiência, tá? A eficiência, ela está relacionada com o bom uso dos recursos, com melhor relação custo versus benefício, e por isso que o foco dela é no nível operacional. Então, a eficiência, ela está relacionada com quem? Com os recursos dentro de uma empresa. Tá, gente? Tá dando para entender isso? Tá, gente? Sim ou não? Então, percebe que a eficiência, né? Muitas das vezes a pessoa fala, por que foco no nível operacional, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, tem gente que é muito eficiente. Vocês já viram falar isso nesse termo? Tem pessoas que muito eficientes. Então, quando a pessoa te falar que tu é eficiente, significa que você é competente, né? Que você é produtivo. Você consegue o melhor rendimento, né? Com o mínimo de erros também, né? Possíveis, né? E aí, quando a gente fala no nível do foco operacional, a gente também atrela essa eficiência aos recursos, né? Porque quando tu tem alguém que é muito competente
e alguém que consegue o melhor rendimento com o mínimo de erros, né, e com o mínimo de recursos possíveis, nossa, isso é eficiência máxima praticamente para uma empresa, tá? Então, dentro da questão da gestão, né, da filosofia, eles sempre trabalham com essas três palavrinhas: eficácia, que está relacionada à meta, a eficiência, que está relacionada aos recursos, e a efetividade, que está relacionada aos impactos. Tudo bem, gente? Até aqui é bem fácil, né, a gente entender isso. Agora, vamos passar para outro ponto aqui, né? Ainda dentro dos princípios, né, da gestão, da qualidade, que a gente veio falando desde o início aqui, olha, se a gente for pegar do slide 21, só para a gente fazer um pequeno resumo, eu falei assim, como princípios de gestão da qualidade, filosofia, em termos de planejamento, os princípios, ele norteia o foco no cliente, né, gente? Então, sempre aquilo que eu escrevi no slide, é entender quais são as necessidades, né? Quando tu for planejar, quando tu for fazer gestão, tu tem que entender qual é as necessidades, né, do cliente. Aí, e aí no slide vocês viram que eu coloquei até entender as necessidades presentes, ou seja, do presente até as possíveis futuras, né? Ou seja, para sempre tentar satisfazer o cliente. Um outro quesito que eu coloquei aí foi a liderança, sim ou não, gente? Né? A liderança ela é muito importante porque ela está relacionada aí com a eficácia, porque a gente precisa assegurar, através dos líderes dentro de uma empresa, que as metas e os objetivos, né, da empresa, eles sejam atendidos, né, e como eu coloquei no slide, são completamente atendidos. Então, as pessoas precisam, né, estar envolvidas nesse processo, né, nessa questão da atuação dinâmica que a gente viu nas aulas passadas. Outros que a gente viu dentro do princípio da gestão foi o envolvimento das pessoas, né, que eu acho que está muito mais atrelado aí também à atuação dinâmica, né, ao sucesso, eu até coloquei aqui, ó, alcançar os objetivos da organização. Outro, abordagem do processo, resultados são alcançados mais eficazmente e eficientemente quando os recursos e atividades são gerenciados como um processo, né, que a gente pode entender o que é cada palavrinha dessa aqui. E a abordagem sistêmica, né, da gestão. Aí a gente falou de novo daí da eficácia e da eficiência de uma organização, são melhoradas pela identificação, entendimento e gestão de processos interrelacionados, que aí são necessários aí para alcançar os objetivos. Por que eu revisei isso, né? Porque ainda continuando ainda nos princípios da gestão, a empresa sempre tem que ter, né, e olhar para a questão da melhora contínua, né? Então, muitas das vezes, no início, quando se implementa um sistema de gestão da qualidade, o que a gente quer? Encontrar erros, né? Mas não é só encontrar erros, né? No início, assim, bem no início, mas a gente encontra erros e minimiza esses erros, mas a gente chega num nível tão alto que a gente já não, vamos dizer, a gente já nem encontra erros, a gente já está num processo de melhoria contínua, né? Até de prevenção. Outro ponto aí, a abordagem factual para a tomada de decisões. Então, a gente tem decisões eficazes, né, que são baseadas na análise lógica e intuitiva de dados e informações. Essa abordagem factual, gente, isso acontece muito anualmente em algumas empresas. Eles fazem reuniões anuais para verificar, eles mandam fazer vários relatórios com gráficos, tá? Para justamente ver como é que foi, né, durante o ano, né, a questão aí da empresa, de vários processos, lucros, gastos, né, reclamações de clientes, são vários tópicos, né, já pude participar de um aí, é muita coisa que eles abordam. Por quê? Em cima desses relatórios, eles tomam o que a gente chama de decisões. Por isso que ele fala, num princípio da gestão, toda decisão, ela tem que ser baseada na análise lógica. Claro que tem intuitiva um pouco, mas mais lógica, por quê? Todas as decisões, elas têm que ser baseadas na questão de dados e informações, que são os relatórios, né, que são gerados. Não que seja toda empresa seja anualmente, tá, gente? Mas algumas, a maioria eu vejo que é anual. Tá? Outro ponto da gestão, né, são os benefícios mútuos das relações com fornecedores. Então, uma empresa, quando eu falo aqui uma organização, é uma empresa, tá? E seus fornecedores, eles são interdependentes e existe uma relação de benefício mútuo, né? Mútuo que aumenta a capacidade de ambos em agregar valor, tá? Então, sempre a empresa, ela tem que estar
ela pode estar atrelada ali com o seu fornecedor, né? Mas, apesar de eles serem empresas distintas, mas tem que haver nessa relação a questão dos benefícios, tá? Entre empresa e fornecedor. Tá, gente? Sim ou não? Então, percebe, gente, para a gente não dormir aí, não perder o foco. Então, a aula hoje praticamente é sobre o sistema de gestão da qualidade. E a gente viu que esse sistema de gestão da qualidade, a ideia dele é justamente implementar dentro de uma empresa aquilo que a gente chama de qualidade total, né? Então, para que eu tenha um sistema de gestão da qualidade, eu preciso ter gestão, eu preciso ter garantir, né, a qualidade e preciso ter o controle. E a gente viu o que cada um desses significa. Para complementar, né, o que é a gestão, que é a parte da filosofia, dentro da área administrativa, a gente tem os princípios de gestão da qualidade, que a gente acabou de ver que são vários, né? Os caras estudando aí a questão dos princípios dentro da gestão. Mas, assim, uma outra coisa importante, já que a gente falou de gestão, é a gente ir para a parte da garantia, tá? E, assim, não tem como não falar de garantia se não falar da documentação. Lembra que a gente falou lá que garantia são também ações aí que a gente chama de ações sistemáticas, né, para promover aí a segurança dos produtos, também dos serviços, depende do que a empresa vai vender, né, satisfazendo aí os requisitos da qualidade, né, que foram estabelecidos pela alta gestão. E aí, é claro, que essa garantia, ela vai ser de acordo com as responsabilidades que são definidas, né, pela alta gestão e pela gerência da qualidade, mas precisam estar documentadas. Então, não tem como fazer garantia sem documentar isso. Deu para entender, gente? Então, por isso que dentro da questão do sistema de gestão da qualidade, se estuda os documentos da qualidade, tá? Então, bem aqui eu coloquei nesses slides, olha, eu coloquei até em dois, tirei de 2 autores. Então, normalmente, quando se fala de documentos da qualidade, existe o que a gente chama de estrutura da documentação, tá? É uma estrutura. E eles dizem que essa estrutura é como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Então, a estrutura da documentação, ela pode, né, ser visualizada aqui conforme a gente está vendo, uma pirâmide, né? Os níveis da pirâmide, então, apresentam aí definições, né? O que a gente chama de quem, o que e quando, né, vão ocorrer. Olha essa outra aqui que a gente colocou. Então, aqui a gente tem, nessa pirâmide, uma estrutura do sistema de gestão da qualidade. A professora Sara já deve estar comentando com vocês. Então, aqui alguns autores falam de nível 1, nível 2 e nível 3. Espera aí que tem gente querendo entrar. É o Derek. Olha aí, nível 1, 2 e 3, né? Eu já vi, olha, outros autores, né? Esse aqui, gente, essa aqui é uma abordagem até mais antiga, né? Mas ainda é considerada nível 1, 2 e 3. Essa aqui, ó, nível 4, eu trago de um livro meu, que talvez vocês vão ter aí a oportunidade de ver, que ele é o guia ABC de microbiologia, tá? Mas que guia é esse, professora? É um guia bem bacana que eu comprei num congresso, o último congresso que teve lá em Foz, que eu fui. Eu gostei muito porque ele fala de controle microbiológico na indústria de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, né? E eu gostei da abordagem, né, que ele fala, bem simplória, aí da estrutura e da representação esquemática, conforme vocês estão vendo que eu coloquei aí, tá? É o slide 27, da estrutura da documentação do sistema de gestão da qualidade. Só que aí ele já coloca em 4 níveis, e gostei, né? Então, já é aceito na literatura. E aí, se eu não me engano, esse livro, gente, ele é bem recente, ele é de 2017, né? Então, é uma literatura bem recente. Então, ele mostra aí como é que é a estrutura, tá? Dos documentos dentro de uma empresa que começa ou que tem já o sistema de gestão da qualidade implementado, tá bom? E aí ele divide assim, ó, em nível 1, 2, 3 e 4, né? E a gente vê aqui o que seria o nível 1, né?
O nível 1 aqui, olha, gente, são os documentos que normalmente estabelece a política e as que a gente chama de diretrizes globais da empresa, tá? Então, aí nesse ápice, nessa ponta, né, lá em cima da pirâmide, a gente tem os principais documentos da qualidade da empresa. Então, a gente até colocou aqui, ó, em vermelho, não sei para quem imprimiu colorido ou não, mas para quem está vendo na aula, a gente tem o Manual da Qualidade. Já ouviram falar de Manual da Qualidade? O Manual da Qualidade, gente, é o documento maior que existe, né? Por isso que eu falei assim, olha, nível 1, nunca esqueçam. Ele vai estabelecer a política e as diretrizes globais da empresa. Então, lembra lá que dentro da gestão a gente não tem a filosofia, o planejamento? Então, o Manual da Qualidade é o principal documento que tem que existir ou que tem na empresa, né? Que vai falar como é o nome da empresa, qual é o CNPJ da empresa, o que mais que vem lá escrito, quem é os diretores, quem é o gerente da qualidade, qual é a missão da empresa, qual é o objetivo geral da empresa. O Manual da Qualidade também traz os objetivos específicos. Tem muita coisa que traz lá. Inclusive, eu já vi uns tipos de manuais da qualidade, gente, que eles até atrelam ao manual como é que tem que ser os documentos da qualidade. Tá entendendo? Como é que tem que ser escrito os POPs? Como é que é o cabeçalho do POP? Entendeu? E eles são uns documentos bem robustos, né? Eles ficam bem grandão, só para vocês terem. Por isso que também aqui eu botei o Manual da Qualidade como um documento, ele é nível 1, entendeu? Ele é nível 1, por isso que eu botei aqui, olha, um documento institucional, onde estão definidos os compromissos, a política, os objetivos, a estrutura geral da organização e os requisitos do sistema da qualidade. Então, ele é o documento maior, entendeu, gente? Ele vai ser o documento mais importante, né, dentro de uma empresa. É a constituição da empresa. A gente não tem o nosso documento, a nossa lei maior, não tem a Constituição Federal. Pois é, dentro de uma empresa, se essa empresa disser, que ela tem sistema de gestão da qualidade implementado, então, o primeiro documento que vocês têm que perguntar é, cadê o manual da qualidade, né? Aí se a pessoa disser, não tem, então já começou mal. Então, não tem sistema de gestão da qualidade, porque, por exemplo, se de repente essa empresa passar por uma auditoria, estilo Inmetro, né, a primeira coisa que o Inmetro vai chegar lá e perguntar pelo manual da qualidade. Entendem, gente, isso? Porque o manual da qualidade é o documento maior, é o que rege tudo. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Acredito que não. Outros documentos, nível 2. Aí a gente colocou aqui os procedimentos. Esse aqui é mais fácil até dos alunos entenderem, por causa dos POPs. Porque, olha, o POP, o Procedimento Operacional Padrão, ele está nesse nível 2 aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Por isso que eu botei aqui, procedimentos. Documentos operacionais que implementam os requisitos das normas padrão. A gente tem as ISO e algumas situações podem detalhar as atividades, tá? Nível 2, então, na verdade, são documentos que vão estabelecer as regras, né, para a execução de cada tarefa, ou seja, de cada processo. Não é assim que o POP faz, gente? O POP fala assim, item 1, faça isso, item 2, faça aquilo, né? Então, os POPs, eles estão aí. Ok, aí nível 3, a gente tem as instruções, tá? Para algumas empresas. Detalhe aqui, tá, gente? Em algumas empresas, o POP pode estar nível 3 e o POP também pode estar nível 2, tá? Eu já vi. Por exemplo, professora, quando é que o POP pode estar no nível 2? Quando ele é um POP administrativo. Tá? Eu vi empresas já que tem POPs, que eles chamam de POP ADM, tá? Aí onde é que a gente vê isso? Isso porque foi a empresa que estabeleceu. Por exemplo, POPs ADM são POPs da área administrativa, né? E isso foi definido lá no manual. E também existe POPs de instruções, tá, gente? Que aqui a gente botou nível 3 também, ó, documentos operacionais internos ou externos que detalham de forma a executar determinadas tarefas, tá? Então, nível 3, ele vai estabelecer detalhamento para a execução das tarefas, tá?
Alguma dúvida aqui, gente? E o nível 4 são os demais documentos. Aqui eu também, só para exemplificar para vocês, nível 3, algumas empresas já ouviram, não sei se vocês já ouviram, talvez algumas farmácias de manipulação, a gente tem POPs e também tem instruções de trabalho. Por exemplo, eu já vi empresas que POP, eles definiram no Manual da Qualidade que o POP é só para procedimento de análises. Fazer análises químicas e tal, ele bota o POP. Aí, outro tipo de documento, instruções de trabalho, tá? Aí, esse tipo de documento, lá no manual, eles definiram que era só para equipamentos, tá? Então, como ligar o equipamento, né? Descreve tudinho da balança, tal. Então, eles definiram isso, tá, gente? E, às vezes, isso tudo é diferente de uma empresa para outra, tá, gente? Tudo bem? Eu já vi empresa que já fez o contrário, que as instruções de trabalho, né, era para detalhar as análises, e os POPs era para os POPs eram para os equipamentos. Eu já vi o contrário, né? Mas pode acontecer isso? Pode, porque quem vai reger como vai ser é o manual da qualidade, tá? Porque é o documento maior. E o quarto nível, gente, é os registros, tá? Aqui a gente tem documentos operacionais internos ou externos que informam dados e demonstram a qualidade praticada. Aqui registro é mais fácil, por exemplo, tem registro de temperatura, ambiente e umidade. Tem registros que são feitos para pegar a temperatura da geladeira. Que mais? Da geladeira também, né? Eu já vi registro de acesso de entradas, tá, gente? Esses registros aqui incluem até livros de protocolo, livro de assinaturas. Então, são esses tipos aí que são o nível 4, tá? De documentos. Então, aí, por isso que a gente, algumas literaturas falam assim mesmo, que o nível 4, eles são documentos de gestão do conhecimentos externos, né? Que vão estabelecer essas regras, normalmente vão fazer registros de atividades que foram realizadas. Olha, eu tenho que todo dia medir o pH da balança, porque eu tenho que, pH da balança não, medir lá, calibrar o pH-mêtro, desculpa, tá, gente? Né, existem algumas empresas que trabalham com análise, elas fazem isso, olha, antes de usar o pH-mêtro, tem que ligar ele 20 minutos, aí tem que medir os padrões, pega o padrão 4, 7 e 10. E aí, o que faz? Então, para garantir que isso foi realizado, né, a calibração do pH todos os dias, então faz isso na forma de registro, entendeu? Olha, eu medi o pH 4, então deu 4, aí eu coloco isso registrado lá, entendeu, gente? Por isso que a gente está falando de registro de atividades que são realizadas no dia a dia da empresa, e essa empresa aqui pode ser um laboratório, que eu estou dando como exemplo, tá bom? Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Vocês estão hoje muito quietinhos, vocês estão muito quietinhos, isso não é normal. Não é? Vamos ver o chat se o pessoal está participando. A Paola disse que é sono, mas a Ketiane disse que deu para entender. Deixa eu ver aqui os mais falantes, quem estão aqui presentes. A Nayara fala bastante, a Susan também fala. Engraçado, ainda agora eu dei a entrada para o Derek e eu não estou mais vendo ele. Tá tudo bem, professora, por enquanto. Estão entendendo mesmo? Vocês gostam, gente, dessa parte de gestão administrativa? Vocês gostam? Quem é que gosta aí de gestão? Quem gosta? Tem alunos que se identificam, tem alunos que não gostam, né? Paula disse que ela não gosta muito, não. Tarsila também não. Que bom. É bom a sinceridade. Então tá, gente, vamos continuar. E como é que eu posso implementar o sistema de gestão da qualidade, né, na minha empresa? Tá? Apesar de eu sei que vocês não gostam, apesar de vocês não gostarem, né, mas
é interessante como a gente trabalhando em algumas empresas, né, gente, é necessário a gente ter esses conhecimentos básicos de gestão administrativa, questão de sistema de gestão da qualidade. É bem interessante, porque tem empresas aí, dependendo da empresa que vocês vão trabalhar, vai ter. Então, tá, gente. Então, a gente falou um pouquinho de princípios da gestão, falamos um pouquinho da questão da garantia, né, por causa dos documentos, eles são muito importantes, tá? E agora a gente vai fazer um passo a passo aqui de como normalmente as pessoas, né, implementam o sistema de gestão da qualidade dentro de uma empresa. Conforme vocês estão acompanhando aí no slide, primeiro eles fazem um diagnóstico organizacional, ou seja, como é que está a empresa, o que falta, o que não falta, entendeu, gente? Uma vez eu conversando com uma aluna, eu até comentei com vocês na aula passada, que uma empresa, ela queria contratar ela para participar desse processo aí de implementação da qualidade. E eles fizeram várias perguntas para ela, né? Ela até foi selecionada, isso é legal. Um dia, se vocês tiverem que passar por esse processo, a primeira coisa que vocês têm que pensar é fazer um diagnóstico organizacional. Então, eu vou implementar um sistema de gestão da qualidade, eu tenho que verificar o que tem, o que não tem, o que está faltando, se tem manual da qualidade, se não tem, entendeu, gente? E assim por diante. Depois é a capacitação, né, gente? A capacitação, ela é muito importante. Capacitar, treinar. E toda vez que você capacita, né, os seus colaboradores, você acaba conscientizando, né, fazendo a sistematização e documentação do sistema de gestão, porque, assim, conforme vai sendo implementado, você verifica a necessidade de você criar documentos ou retirar documentos que estão desnecessários ali, entendeu? Por isso que a gente fala de sistematização e documentação do sistema de gestão. E sempre implementando e treinando, tá, gente? Olha, só para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei com documentação, no manual da qualidade da empresa, dizia que eu tinha que revisar meus documentos a cada 6 meses. Então, imagina, todos os documentos da empresa, lá dos POPs, as ITs da vida, instruções de trabalho, enfim, tinham que ser revisadas. Ah, se trabalha com legislação brasileira, então tem que verificar se essas legislações não passaram por alguma atualização, entendeu, gente? Então, por isso que sempre tem que ter capacitação e implementação e treinamento. É o que a gente chama de sistematização. Aí, com o tempo, eles mudaram de 6 meses para 1 ano. Então, a cada 1 ano, porque conforme vai implementando e vai dando certo, aí os prazos, às vezes, vão aumentando dentro da empresa, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Então, o que é o diagnóstico organizacional? É o plano estratégico da organização, a definição da missão, a visão, os objetivos e as metas. Olha aí, gente. Isso tudo tem que estar escrito dentro do manual, tá? No manual da qualidade. A capacitação com a conscientização da cúpula estratégica, né? Primeiro da alta gestão e depois dos colaboradores. Sem o envolvimento desta, o novo sistema de gestão não será bem implementado, com certeza. Se os donos não estão nem aí para a qualidade, imagine os outros, né? Outro, a conscientização. Corpo gerencial e os multiplicadores, algumas empresas chamam de colaboradores, tá, gente? Estes últimos serão responsáveis pela conscientização dos empregados e pela implementação do novo sistema de gestão, tá? E a gente tem aí, ó, a sistematização. Os processos antigos são revistos, lembra que eu falei para vocês, e adequados ao novo plano estratégico. Novos processos são criados, se necessário, esses processos são documentados e elaborado o manual da qualidade, né? Um adendo aqui, normalmente o manual da qualidade, ele não é criado muitas das vezes aqui no processo de sistematização. Ele também é criado aqui já dentro da questão do diagnóstico organizacional da empresa, tá? Aí já começa... Porque como é que acontece? Isso aqui não é passo a passo, né? Às vezes pode acontecer de uma maneira dinâmica, sendo que a capacitação, a conscientização e a implementação é para a vida toda, né? Ok? É para a vida toda. Mas, normalmente, quando ele tem uma missão, uma visão, objetivos e metas, aí já começa a se escrever, existe uma equipe dentro da empresa que fica responsável por escrever o manual da qualidade, tá? E o último aqui é a implementação e treinamento.
treinamento e conscientização dos funcionários, elaboração de um cronograma para a implementação de novos projetos. É bem bacana isso aqui, demora muito tempo. Tem empresa que demora para implementar um sistema de gestão da qualidade 2, 3 anos, porque é um processo muito demorado, tá? Gente, o nosso próximo slide aqui, eu coloquei, né, a respeito da implementação do sistema de gestão, o manual da qualidade. Lembra lá que ele está lá no topo da pirâmide que a gente viu? E eu acabei falando já, né, o que contém esse manual da qualidade. Né, tem a missão, as metas, né, o postulado ético, a visão da empresa, os objetivos organizacionais, né, o resumo dos processos. Ele é bem grande, gente, tá? Muita coisa tem que ser colocada aí. Todos os processos da organização ficam disponíveis para os funcionários consultar e propor melhorias, tá? Ele não é um documento que fica fechado só para alta gestão. Não. Todo mundo tem que ter acesso a ele, tá bom? Por exemplo, tem empresas que, como é que eles fazem? Já pensou em imprimir um manual da qualidade para todos os setores? Às vezes fica inviável, né, gente? Gasto. Então, tem empresas, por exemplo, que botam, né, vamos dizer, deixa disponível para os funcionários através de rede de computadores. Então, fica lá uma pasta onde tem os principais documentos da empresa, dentre eles o manual da qualidade, onde as pessoas podem ter acesso, podem ler, tá? Ok? Tá, gente? E aí, dentro do processo aí da questão da qualidade, né, do sistema de gestão da qualidade, percebe, né, que a questão do sistema é sempre o foco na qualidade, aquilo que eu falei para vocês. Gente, o que é o sistema de gestão da qualidade? Ele vai compor a sistemática de quem? Das atividades que são coordenadas, né, e com o intuito de quê? De promover a qualidade, né, de acordo com as normas, né, e essas normas tem que ser, na verdade, atreladas ao manual da qualidade, mas, por exemplo, se for uma farmácia de manipulação, ou se for uma indústria farmacêutica, com certeza, uma das normas que tem que estar atrelada ao sistema de gestão da qualidade é as boas práticas de fabricação, tá? E, posteriormente, também pode ter uma ISO, enfim. E aí, falando nessa questão do sistema da qualidade, né, que a ideia é sistema de gestão da qualidade e eu assegurar a qualidade total. Então, eu tenho sempre que pensar na questão do foco na qualidade, né? Então, por que a qualidade é essencial nas organizações globais? Por que ela está virando uma tendência mundial, gente? Já virou, né? O Brasil é que está meio devagar, mas quando tu vai para os Estados Unidos, Europa, eles sempre falam nisso, as maiores empresas. Por quê? A gente viu até mesmo nos próprios conceitos da qualidade, que qualidade ela está relacionada com competitividade, com satisfação do cliente, com a produtividade, né? E qual é a correlação, né, entre esses elementos? Né? Olha aí, porque a gente tem um mercado competitivo, a gente tem clientes exigentes, e nós estamos nesse meio, porque nós somos clientes, e nós queremos um produto de qualidade. Olha aí, mercado competitivo, cliente exigente, produto com qualidade. Um produto com qualidade requer o quê? Produtividade. E o que significa produtividade? Taxa de valor agregado do produto ou serviço. Sim ou não? Sempre a gente não vai rodar aí nisso. Percebe? Foco na qualidade. Adoro esse slide. Mercado competitivo, por quê? Porque o cliente hoje em dia ele é exigente, né? Se o cliente é exigente, então meu produto tem que ter qualidade. E se meu produto tem que ter qualidade, significa que dentro da empresa tem que ter produtividade. Produtividade é a taxa de valor agregado com o produto, né? Ou serviço. Sim ou não? E muitas das vezes a produtividade está relacionada, não, elas têm que estar relacionadas à qualidade e também ao valor. Sim ou não, gente? Eu sei que vocês entendem muito bem isso, porque vocês são clientes. Sim ou não? Levanta a mão quem não é cliente exigente, eu duvido, todo mundo é. Todo mundo vai lá, eu não estou achando legal, tu está comprando qualquer serviço, eu não estou achando legal isso. Aí você pode ir lá, chegar lá e reclamar, sim ou não? É um tipo, né, de feedback que as empresas até esperam, né, dos clientes, né? Isso é bacana, porque também tu tem a oportunidade de melhorar sempre, tá? Tá, gente? Deu para entender?
Tudo isso porque a nossa aula de hoje está falando, de sistema de gestão da qualidade, sim ou não? E aí a gente atrelou sistema de gestão da qualidade, significa gestão, garantia e controle. E a gente viu que o sistema de gestão da qualidade, ele tem princípios, sim ou não? Tá? E percebe que cada palavrinha dessa está atrelada, né? Principalmente a gente viu, gestão tem princípios, garantia também. Tanto que existe uma parte da questão da qualidade que é estudado só os documentos da qualidade, porque eles viram que quando se tem documentos, né, quando se tem registros, é a maneira que a gente tem de garantir o quesito qualidade, sim ou não? E o controle também, porque imagina, tu faz uma análise, tu faz um controle dentro do teu laboratório, se tu não anota, não vale de nada, sim ou não? É o exemplo que eu dei para vocês aí da farmácia, né, da drogaria. Nós, farmacêuticos, não temos que anotar a temperatura e a umidade lá do refrigerador, lá do termolábio? Tem. Só que isso não pode ficar só no campo do teu pensamento. Eu fiz hoje, eu fui lá e olhei de manhã, olhei à tarde, tá. Mas quando chegar a fiscalização da Anvisa, né, um fiscal da vigilância, o que acontece? Tu tem que provar para ele que tu faz isso todos os dias. E tu só vai provar a partir do momento que tu anotar. E o que significa anotar, gente? É fazer a garantia. É garantir que realmente você vai ali de manhã, de tarde, de noite e vai olhar lá aquele termigrômetro. Deu para entender isso? Porque imagina, o fiscal chegou lá e tu vai dizer, não, mas eu faço isso todos os dias, mas ele disse assim, mas me prova. Como é que tu vai provar? Tu só pode provar a partir do momento que você registra, né, do que você anota. Deu para entender, gente? Então, por isso que aí nessa pequena aula, quando falar de sistema de gestão da qualidade, não tem como não falar de garantia, né? E aí a gente entende por que o controle. Mesmo que eu possa medir e aferir, tipo, chegar lá numa drogaria, eu vou medir temperatura, né, e vou medir umidade, tá? Seja do refrigerador ou do ambiente, isso é um tipo de controle de qualidade, sim ou não, gente? Claro que é um controle de qualidade, professora, vocês vão me responder, porque eu estou garantindo ali como farmacêutica que os meus medicamentos ali da drogaria que eu trabalho, eles vão estar numa temperatura adequada para que mantenha a estabilidade. Mantendo a estabilidade daqueles meus medicamentos, eu vou manter a segurança, sim ou não, gente? Vocês conseguem entender isso? Porque tem muito aluno que, eu sei que tem muito aluno que não gosta da disciplina, né, que é muito administrativa, mas tudo bem, gente, não é para todo mundo gostar, não. Mas tu percebe que pode ser até dentro da própria drogaria, não adianta, tu vai sempre fazer algum tipo de controle de qualidade relacionado aos teus medicamentos. E cosméticos, né, que tem lá. Sim ou não? Ok, vamos passar para outra parte. Vocês já estão bem entendidos. E agora, o que eu faço depois de cumprir as etapas de implementação do sistema de gestão da qualidade? Né? Que são aquelas etapas lá que a gente estava conversando, né? Lembra lá? Já fiz o planejamento, né? Estou implementando planejamento, controle, garantia, melhoria. E aí, olha aí, o planejamento fazendo parte da gestão, que é estabelecer as metas, os processos e recursos para cumprir os objetivos da qualidade. E olha aí. E aqui, nesse slide, eu trago até uma diferença entre missão e visão, que muitos alunos não sabem. O que é a missão da empresa? E tem empresa que traz isso logo na entrada. A missão é a razão da existência de qualquer organização. Por que ela existe? Né? Qual é a existência? Qual é a razão dela existir? E a visão, gente, é o sonho a ser alcançado. Por exemplo, eu poderia fazer uma enquete aqui com vocês. Gente, qual é a missão de vocês na vida? Vocês poderiam me responder, baseado nesse conceito? E, gente, o que é a missão de vocês? Alguém pode me responder. Ninguém tem missão na vida, não? A Lívia não tem, nem a Nayara, e nem a Susan, nem a Tarsila. Não tem, Nayara. Tu tá rindo, kkkk, porque tu não tem missão. Qual é a missão de vocês? Não, Bárbara, a professora Cira foi muito abrangente. Bora. Sabe que eu nunca parei para pensar em. É porque eu fui muito abrangente, entendeu, Nayara?
lembra que a missão está relacionada com a questão da existência? Aqui a gente está falando de uma empresa, né? Por que ela existe, mas presta atenção. Mas se eu afunilasse isso, por exemplo, qual é a tua missão profissional? Eu acho que tu me responderia isso com mais clareza. Qualquer um de vocês. Entendeu? Vocês têm uma missão profissional? Salvar vidas também, né? Isso. Aí, por exemplo, eu poderia perguntar para outros colegas aí, que são farmacêuticos e que agora estão estudando medicina, cuidar, exatamente. Qual é a tua missão? Qual é a tua existência? Ele pode dizer assim, eu profissionalmente eu queria ser farmacêutico, mas agora profissionalmente eu quero ser médico. Você está entendendo, gente? Então, missão é a existência. E assim, claro que eu estou trazendo isso para dentro da empresa, né, gente? Cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Para dentro da empresa. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui está dentro da empresa que eu quero, estou brincando aí com vocês para trazer para o dia a dia. Então, todo mundo tem uma missão na vida, sim ou não? Tá? Tem gente que vai existir. Olha, meu filho, ele acha que a missão dele na vida é ser jogador de futebol. Enfim. Mas todo mundo tem uma missão, né? A sua razão de existência. Mas dentro de uma empresa, a empresa, quando ela se constitui empresa com CNPJ, um nome, fantasia, né? E o seu nome propriamente dito, ela tem uma missão, uma existência. Mas ela também tem uma visão, né? O sonho de ser alcançado. Ela sempre vai olhar para o futuro. Então, eu existo agora, porque eu quero isso, e futuramente eu também tenho algo para ser alcançado, sim ou não? E aqui, por isso que a gente trouxe o exemplo aí da missão, né? Olha aqui a Sadia, que eu tirei do site dela. Qual é a missão dela? Olha a missão. Alimentar consumidores e clientes com soluções diferenciadas, tá? E qual é a visão dela, né? Ser a empresa de alimentos mais competitiva do setor do mundo em soluções de agregação de valor. Né? O futuro aí, a visão dela, né? Como empresa. Deu para entender, gente, a diferença aí de missão e visão? Eles estão realmente quase que não sai. Atrelado, não saiu de novo. Atrelado, agora saiu. Estão atrelados aí a questão da gestão, né? Que é do planejamento, que é a filosofia da empresa. Deu para vocês entenderem o que é missão? Sim, né? Por isso, dentro da empresa, sempre tem que ter controle, sempre tem que ter garantia e sempre tem que ter melhoria, tá, gente? Controle, cumprir os objetivos e requisitos da qualidade, ou seja, medir e aferir tudo que pode ser feito dentro de uma empresa. Garantia é promover a confiança de que os requisitos da qualidade são cumpridos, e eu só posso fazer isso anotando, né? Olha a bonequinha anotando aí tudinho. E a melhoria, gente. Então, toda vez que eu faço controle e garantia dentro de uma empresa, eu sempre vou ter esse processo de melhoria, eu vou sempre otimizar meu processo, eu vou sempre avançar, buscar cada vez mais melhorar os processos aí dentro da empresa, tá bom? Até aí vocês estão entendendo, né? Olha aí. Esses termos aí que eu falei para vocês, eles sempre são usados, né? A gente está falando aí de cima da qualidade, eles sempre são usados dentro do sistema ou dentro do quesito qualidade. Tá? Mas aí existem também alguns termos, aqui, ó, nesse próximo slide, que são os termos usados em um controle de qualidade em que precisamos saber, tá? Olha só, gente, antes de eu passar aqui, eu gosto muito dessas figuras. Vocês conseguem ver aqui do lado direito uma pessoa vestida de jaleco, de máscara? Vocês estão conseguindo ver? Professora, o slide que está aqui para mim é um que está escrito planejamento de gestão. Aí está missão, visão. Não sei para os outros se está assim. Ah, então não passou ainda. Não, mas esse aqui tu imprimiu? Não, olhando aqui o slide na aula. É porque para mim está passando normal. Vê, pessoal, Susan, tá a mesma coisa para vocês? Deixa eu olhar aqui.
Agora passou. Que é esse aqui, ó. A senhora tá mexendo aí, né? Uhum. É porque eu pulei um aqui, não sei por quê. Que é esse que está em vermelho, né? Melhoria contínua. Uhum. Ah, tá. Esse aí eu pulei, sabe por quê? Porque ele é repetitivo. É um slide até que eu vou tirar, mas deixa aí, às vezes eu fico com pena de tirar ele, que ele é tão bonito, né? Ele tá assim, ó, melhoria contínua, tá vendo? Mas percebe que atrelado aí a gente tem alta direção, a gestão da qualidade e a gente tem a questão do planejamento, tudo que eu já falei. Ele é um resumo de tudo que eu já falei, tá? Consegue ver? Eu quero que vocês vão para esse aqui, ó, termos usados em controle de qualidade que precisamos saber. Tá? Estão conseguindo ver? Se vou aumentar. Vê agora, Nayara, vê se aparece. Sim, tá aparecendo. Tá tudo ok. Ixi, o meu saiu. O meu saiu. Acho que peraí que deu bug no meu agora. Agora. Estão conseguindo ver maior ele? Agora um pouquinho maior? Então, Nayara. Então, agora a gente vai passar para uma parte da aula que a gente vai conhecer alguns termos, tá, gente? Quando eu falo termos, é alguns conceitos. Esses conceitos, eles estão até na legislação das boas práticas de fabricação. Vocês conseguem ver, gente, aqui, ó, uma pessoa, isso que eu estava perguntando para vocês, vocês conseguem ver uma mulher que está de jaleco? Sim. O que, que vocês acham que ela está fazendo? Não sei, ela parece estar com a mão na boca. Vocês acham que ela está com a mão na boca? Do lado direito, vocês conseguem ver um paredão, assim, de tipo Sim. Ela tá, tipo, analisando, né? de produtos? Isso, exatamente. Ela está com um papel na mão e ela está olhando os rótulos. Ela está fazendo uma espécie do que a gente chama de conferência. E aqui da balança? Vocês conseguem ver bem isso? Olha aí, o que, que a pessoa está fazendo? Ela também está fazendo um tipo de controle aqui na balança. Por quê, professora? Porque ela está colocando um peso padrão, tá vendo aqui, ó? Ela está pegando um peso padrão aqui, que a gente não sabe mais ou menos, mas pelo visor, eu só não sei se está em grama ou miligrama, mas está dando 10, quase 10 miligramas, por aí. Eu acho que é grama, por aí, tá grandinho desse jeito, deve ser grama. Tá, gente? Então, esse aqui também é um tipo de foto mostrando que está sendo verificado a balança, é um tipo de controle. Tá? Um tipo de controle, conforme eu expliquei nas aulas passadas para vocês. Tá, gente? Terminologia, vamos lá, vamos conhecer algumas terminologias. Já ouviram falar nessa palavra não conformidade? Sim. Sim, né? Acho que a Sara também já falou muito sobre não conformidade. Então, vamos atrelar aqui. Não conformidade, gente, é um termo muito utilizado dentro de uma empresa que está implementando o sistema de gestão da qualidade, né? Então, o que, que é a não conformidade? É o não atendimento de um requisito, tá? A ideia dentro de uma empresa é buscar sempre a conformidade. Sim ou não? Tem que estar tudo bonitinho. Lembra lá? A gente precisa sempre assegurar dentro de uma empresa a qualidade total, né? Conforme é estabelecido, né, pelos documentos maiores da empresa, da alta gestão. Então, toda vez eu posso ter uma não conformidade dentro da empresa? Pode. Quando ela vai acontecer? Quando eu não atender o requisito. Tá, gente? E o que, que é um requisito? Estão vendo aí, acompanhando no slide? É algo requerido para satisfazer uma necessidade, tá? Então, toda vez que eu deixo de cumprir qualquer requisito, né, que é estabelecido pelos documentos da empresa, eu posso gerar uma não conformidade dentro da empresa, tá? Ou seja, requisito
também, conforme eu coloquei para vocês no slide, é uma condição a ser atendida pelo projeto, né? Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês escreveram um POP de lavagem de vidrarias. Então, percebe, a partir do momento que tu escreve como as vidrarias devem ser lavadas, então, olha aí, tu está escrevendo um procedimento operacional padrão. Quando eu falo padrão, significa que todas as pessoas que entrarem naquele laboratório, elas têm que cumprir tudo que está escrito no POP. Se tu fala que, primeiro, todas as vidrarias devem estar inspecionadas para saber se elas estão sujas ou estão limpas. Segundo, elas devem ficar de molho durante 24 horas. Terceiro, depois das 24 horas, tem que lavar com sabão e enxaguar com água corrente. Entendeu, gente? Percebe que eu estou criando requisitos, entendeu? Mas vamos dizer que a Nayara e a Susan trabalham no mesmo laboratório. Elas criaram esse POP, mas elas cumprem tudinho direitinho. Aí entrou a Paola. Não quero criar briga entre vocês, por favor. Aí entrou a Paola lá, né? As meninas ensinaram, leram o POP para ela, mas a Paola não quer saber. Por exemplo, lá estava escrito que era para manter a vidraria de molho 24 horas. Deu para entender? Aí a Paola disse que não. Ela só botava 1 hora e tá bom. E ela lava a si mesma. E ao longo do tempo, né, a Paola teve esse costume de fazer assim, dessa maneira. E a Susan e a Nayara continuaram fazendo as 24 horas. Só que chegou um dia, né, toda empresa tem o dia da auditoria, né, para ver se o funcionário está fazendo tudinho direitinho, né, cumprindo todos os requisitos que foram escritos e estabelecidos. Aí, na auditoria, vamos dizer que a Paola está tão acostumada a não deixar a vidraria 24 horas de molho, que na frente do auditor, ela faz do jeito que ela sempre fez. Entendeu, gente? E aí o auditor vai pegar o POP e vai perguntar para ela que lá está escrito 24 horas, mas ela não faz. E aí ele vai perguntar por quê. Aí ela vai olhar e dizer assim, porque eu sempre quis fazer assim. Entendeu, gente? Então, percebe, estou só dando esse exemplo, tá, gente? Não que isso aconteça, porque dentro de uma auditoria, aí eu percebo isso aí é um exemplo de não conformidade. Então, existe um requisito que foi criado, que ele foi escrito, que ele foi padronizado, e por algum motivo que a gente não sabe, o colaborador ele deixa de cumprir. Tá, gente? Por isso que quando a gente define não conformidade, é o não atendimento de um requisito. Tá? Deu para entender isso, gente? Então, isso é um exemplo de não conformidade. Toda vez que eu deixo de cumprir algo que foi padronizado, e, né, diga-se passagem, dentro do sistema de gestão da qualidade, isso tem que estar por escrito, eu deixo de cumprir o requisito, eu estou diante de uma não conformidade. Entendeu, gente? Porque a ideia é padronizar. O que a Susan faz, o que a Nayara faz, o que a Paola faz, tem que ser a mesma coisa. E eu falo isso porque eu passei por isso uma vez. Então, tinha um colaborador lá que ele foi fazer uma análise. Ele fazia daquele jeito tanto tempo, tá, gente? Que no dia que foi para fazer né, que estava preconizado pelo POP, e aí a auditora perguntou para ele por que ele estava fazendo daquele jeito, se no POP estava escrito de um jeito, ele fazia de outro completamente. E aí ele virou e disse, eu sempre fiz assim, né? Então, percebe. Então, era aquele colaborador que nunca prestou atenção nos treinamentos e na capacitação que era dada para ele, entendeu? Ele achou que era para fazer, mas o pior é que ele achou que tinha que fazer do jeito dele. Vocês estão entendendo, gente? Isso criou para a gente uma não conformidade. E toda vez que é criada uma não conformidade, o que acontece? A gente vai ter que corrigir essa não conformidade dentro da empresa, né? Toda não conformidade, ela vai gerar treinamento, não tem jeito, porque você tem que treinar, parar para perguntar para a pessoa por que ela fez isso, né? Por que errou? Às vezes, realmente, não é culpa da pessoa, realmente aconteceu alguma coisa, né? Enfim, mas a ideia é essa. Então, gente, por isso que nesse slide, eu coloquei assim, olha, exemplos de não conformidade, né? Lembra que eu disse que não conformidade é quando a gente não atende algum requisito. Ó, então, quando eu deixo de não cumprir, olha, um requisito da norma da qualidade que foi adotada, pode gerar uma não conformidade.
uma orientação de documentos internos do sistema de gestão da qualidade. Então, se eu tenho um documento interno que preconiza algo e eu deixo de fazer, eu posso gerar uma não conformidade. Especificações e condições contratuais estabelecidas pelo cliente, entendeu? Tipo, a minha empresa diz que vai entregar, eu tenho um produto, a minha empresa diz que em tantos dias eu vou entregar, 7 dias, e isso está escrito no contrato e eu não faço, e isso gera uma não conformidade. Por isso que a gente está falando de especificações e condições contratuais estabelecidas pelo cliente. Outro, orientações estabelecidas em regulamentações a que a organização está submetida, ou seja, documentos externos. Aqui a gente pode falar das empresas, né, da nossa parte. Então, imagina, eu trabalho dentro de uma indústria farmacêutica, de uma farmácia de manipulação. Então, normalmente, essas empresas, elas estão atreladas a quem? Às boas práticas de fabricação de medicamentos. Então, a partir do momento que elas sofrem uma fiscalização, tá, gente? E elas deixam de cumprir algum item de lá, elas estão, né, ocasionando para dentro da empresa o que a gente chama de não conformidade, tá? Por isso que a gente colocou aqui, ó. Aqui a organização está submetida, né, que são documentos externos, seja em relação aos produtos, serviços ou a outros aspectos legais, tá, gente? Tá dando para entender o que é uma não conformidade, sim ou não? Sim ou não? Espero que sim, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês, se eu já sei o que é uma não conformidade e eu descubro ela dentro da minha empresa, né, consigo verificar, então eu sempre tenho que fazer uma análise de causa. Não é só simplesmente dizer, olha, não fez isso e pronto. Eu preciso parar para pensar o que causou essa não conformidade. Então, olha aí, por isso que eu coloquei alguns itens. Avaliar se existe uma causa raiz ou se há uma combinação de fatores que provocou essa não conformidade. Às vezes pode ser um fator, mas pode ser vários fatores, tá? Ver as causas que levaram a essa situação, buscar e atacar essas causas. Porque quando a gente fala buscar e atacar, gente, é sanar essa não conformidade. O porquê aconteceu o problema no equipamento, por exemplo, fazer uma investigação para que isso não aconteça. Se deu para entender, gente? Então, é meio que a gente vira um Sherlock Holmes. Então, houve uma não conformidade na tua empresa, então você precisa fazer e buscar a causa raiz. Ou as causas, né? Porque pode ser mais de uma causa raiz, entendeu? Não é só simplesmente identificar, mas não solucionar o problema. Isso que a gente chama de análise de causa. Tá dando para entender, gente? Porque se eu identifico a não conformidade, eu consigo entender qual foi a causa raiz, então eu posso aplicar o que a gente chama de ação corretiva, que é o que está aqui no nosso slide, tá? Então, a ação corretiva, gente, ela é uma ação que é para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou outra situação indesejável no sistema de gestão da qualidade, visando o quê? Prevenir a sua repetição ou a reincidência, tá, gente? Então, a ideia é, eu descubro a não conformidade, né? Opa, aconteceu. Qual foi? O que causou? Qual é a causa raiz? Beleza. Agora eu devo aplicar uma ação corretiva. Lembra lá do meu colega que eu disse para ele que ele fazia, a auditora falou para ele, eu fazia de qualquer jeito, né? Depois, gente, de eu identificar a não conformidade, eu tive que chamar ele e ficar um tempão conversando com ele para eu tentar buscar o porquê. Qual foi a causa raiz? Por que ele fez isso? Por quê? Se estava escrito ali no POP e aquilo, por que ele fez diferente? Você está entendendo, gente? E aí a gente foi conversar, e como ele era um funcionário muito antigo, ele achou, ele era um técnico, ele achou que aquela pequena mudança que ele fez lá não ia mexer, não ia comprometer a análise. Tá, gente? Então o que foi proposto para sanar essa não conformidade que ele causou? A gente levou ele, né, para fazer um treinamento e mostrar para ele que toda análise química não deve ser modificada. Se existe um protocolo, ela não pode ser mudada se não for validada. Então, a gente foi explicando o porquê disso, o porquê daquilo, entendeu, gente? Então, percebe que a gente, além de identificar a não conformidade, o auditor identificou, a gente buscou a causa raiz, mas a gente fez a ação corretiva com ele, entendeu? Para que esse erro não possa se repetir de novo, né? Para que não seja uma reincidência.
Deu para entender isso, gente? Ok? Dentro de uma empresa, conforme eu já falei para vocês, a gente tem as ações corretivas, mas a gente pode ter ação preventiva. O que é uma ação preventiva? É a ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade. Então, opa, eu estou vendo que uma não conformidade pode acontecer, então eu posso fazer uma ação preventiva, tá? Eu posso identificar aí uma situação que pode ser indesejável, que pode acontecer no futuro, então eu posso propor para o meu chefe, olha, vamos fazer uma ação preventiva. É mais ou menos assim, gente. Eu estou vendo que um cano vazou ali na porta, mais ou menos assim na empresa. E aí, eu estou vendo que as pessoas vão pisar naquela água e vão cair. Eu estou vendo, é uma não conformidade, vai quebrar todo mundo ali e cair. E aí, eu não vou fazer nenhuma ação preventiva? Eu posso fazer, eu posso chegar lá e identificar, você está entendendo? Posso mandar chamar um encanador, olha, isso aconteceu porque vai acontecer, as pessoas vão cair, você está entendendo? Isso é uma ação preventiva, por isso que a gente definiu aqui nos slides. É uma ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade, uma futura identificada ou outra situação potencialmente indesejável que pode acontecer, tá, gente? Ok? Deu para entender isso? No próximo slide, gente, eu trago assim um resumão geral de um sistema integrado de gestão. Olha aí, percebe que eu tenho um círculo maior mostrando o sistema de gestão da qualidade, tá? E dentro do sistema de gestão da qualidade, eu tenho a gestão, eu tenho a garantia, e no fundo, no centro, eu tenho o controle da qualidade. Sim ou não? Agora, tu percebe que toda vez que eu faço gestão da qualidade, né, eu tenho o sistema que é maior, toda vez que eu faço a gestão, com certeza a minha gestão, ela deve gerar uma gestão de saúde e segurança, principalmente pensando nos meus colaboradores, e também hoje existe um padrão de gestão que é voltado ao ambiente, tá? Por isso que eu coloquei ela aqui e não quis tirar ela daqui, né? Porque é um novo padrão, principalmente do padrão internacional. E percebe que quando a gente entra na parte de gestão também garantia, a gente fala de planejamento da qualidade e melhoria contínua, né? Que também estão atrelados ao processo de gestão, tá? E aí, quando a gente fala de garantia, a gente também fala de responsabilidade social. Eu gosto muito dessa figura, porque ele mostra de uma maneira geral o que é um sistema de gestão da qualidade e como tudo está integrado, né? Veio a questão do sistema integrado de gestão. E agora, gente, eu tenho um exercício aí para vocês. Não sei se dá tempo da gente fazer. Normalmente, no presencial, a gente fazia dentro de sala de aula, tá? E aí, para que vocês que acompanham, é o seguinte. A gente pode até fazer isso daqui, olha só. Deixa eu voltar aqui para ficar no chat com vocês. Tá? Percebe aqui que eu vou mostrar para vocês um problema, né? O exercício é assim. Já que a gente definiu o que é uma situação, uma não conformidade, uma situação não conforme, eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês foram num laboratório aí qualquer. E aí, o que se percebeu dentro desse laboratório? Que o resultado, né? Resultado errado de um ensaio entregue ao solicitante. Será que vocês já ouviram isso acontecer na vida de vocês? De um laboratório entregando, desculpa, algum resultado errado? Sim ou não? Né? E aí a grande questão é, isso é uma não conformidade? É muito grave, né, gente? Já pensou? O resultado errado de um ensaio entregue ao solicitante, o solicitante é o cliente. Qual seria a causa raiz? Né? Qual seria a ação corretiva? Então, o nosso exercício é assim, vocês poderiam, eu estou dando a situação não conforme, né? Ou seja, a não conformidade, eu queria que vocês pensassem aí na causa raiz, tá? E aí, se eu sei a causa raiz, eu poderia também promover quem? Uma ação corretiva, tá? Isso a gente faz em sala de aula, mas aí, devido já ser 11h22 e a nossa aula termina 11h35, eu até coloquei já aqui no próximo slide, vocês estão com eles em mão, assim, é o seguinte, lembra que a situação não conforme, ou seja, não conformidade, é um resultado errado de um ensaio entregue ao solicitante. Então, o que poderia ter ocasionado o resultado sair errado? De repente, olha aí, causa raiz.
o equipamento está fora de condições de uso, e a pessoa nem prestou atenção que o equipamento estava quebrado não, né, com algum defeito de calibração, e o resultado deu errado. Então, qual seria a ação corretiva? Providenciar a sua manutenção corretiva e implementar um plano de manutenção preventiva para evitar a nova ocorrência, né? Aí a gente deu um exemplo aqui de verificação intermediária do equipamento, né? É um tipo de ação preventiva, tá, gente? Então, acontece que saiu o resultado errado para o cliente. Beleza. Mas aí a gente tem que... Será que é simplesmente só identificar? Não. Quando eu trabalho com não conformidade, né, com sistema de qualidade, a ideia é, houve a não conformidade, abriu a não conformidade, porque até esqueci de dizer para vocês, gente, na empresa, quando se tem não conformidades, eles abrem um registro, entendeu? Sabe quando tem algum... É mais ou menos assim. Como é que eu posso falar para vocês? Houve um crime, entendeu, gente? Um crime não, vamos falar assim. Vocês estavam andando na rua e vocês foram roubados. Roubou o celular, sim ou não? E aí, é importante, ou então, roubaram a carteira de vocês. E aí, estavam os documentos de vocês. Então, o que normalmente vocês fazem? Vocês vão lá e abrem um boletim de ocorrência, sim ou não? Então, no caso da situação não conforme, é a mesma coisa. É como se a gente fosse abrir um boletim de ocorrência. Normalmente, essa não conformidade, ela tem uma numeração na empresa. Não conformidade 001 de 2020. Aconteceu isso. Aí tu descreve toda a não conformidade. Depois que tu descreve ela num papel, lá no registro, sei lá, ou digita no computador, o que acontece? Tu vai ter que depois tentar descobrir qual foi a causa raiz. Tá entendendo? E tu escreve, olha, aí tu é o Sherlock Holmes, farmacêutico Sherlock Holmes. Aí tu vai lá e escreve tudinho, o que levou, né, o que levou a acontecer essa não conformidade. E depois tu vai propor, né, uma ação corretiva. Entendeu, gente? Para justamente fazer com que não aconteça isso de novo. Já pensou um laboratório que todo tempo está mandando resultado errado? Não vai ter credibilidade, não é isso? Então, por isso, nesse caso aqui, dessa situação não conforme, olha, resultado errado no ensaio. Aí, o que eles foram buscar a causa? Eles viram que o equipamento estava fora das condições de uso, e ninguém reparou isso. E aí, qual foi a proposta, né, de ação corretiva? Foi providenciar a manutenção corretiva do equipamento, e, claro, é necessário implementar um plano de manutenção preventiva, né, ficar checando esse equipamento para evitar essa ocorrência. Deu para entender, gente? Então, por isso que a gente botou aqui como exemplo, fazer uma verificação intermediária do equipamento. Verificação intermediária, gente, se faz muito na micropipeta. No estágio, eu acredito que a gente vai até mostrar isso para vocês. Porque, olha só, eu já vi muito laboratório pipetando, aí pipeta 1000 microlitros, pipeta 500, mas aí, e haja o resultado sair errado. Né? E depois, quando vai ver, era problema na pipeta. A pipeta já não estava medindo corretamente. Aí, quando vai ver, essa pipeta nunca foi verificada. Né? E dá para fazer, professora, verificação de pipeta? Dá. É só usar a balança. Com a balança, você consegue verificar se a sua pipeta está boa ou não. Deu para entender isso, gente? Então, assim, de posse dessa desse pequeno exercício que eu fiz para vocês, eu vou abrir uma tarefa lá no portal do NEAD. E agora eu quero que vocês pensem numa situação não conforme, eu quero que vocês pensem numa não conformidade, e aí vocês vão me dar a causa raiz e a ação corretiva. Tudo bem? Esse vai ser nosso exercício da próxima aula. Apesar de estar no portal do NEAD, mas na segunda-feira que vem, nós vamos começar a aula, né, se possível, lendo aí as respostas de vocês para que a gente possa corrigir. Online. Porque é assim que eu faço em sala de aula, tá, gente? Ok? Deu para entender? Alguma dúvida em relação a isso? Percebe que agora eu dei o exemplo para vocês de não conformidade, já dei a resposta da causa raiz e da ação corretiva. Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês descrevam para mim uma situação não conforme, uma causa raiz e uma ação corretiva. Alguns alunos perguntam assim para mim, professora, pode ser uma coisa que já aconteceu comigo? Pode. Entendeu? Porque tem gente que trabalha. Olha, aconteceu assim, lá no hospital, lá no laboratório, essa situação. Você pode descrever, só não vai dizer quem foi, da onde foi, tá bom? Não quero saber o nome da empresa. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, esse aqui é o nosso exercício da nossa próxima aula.
tá? Então, vocês vão criar a situação não conforme, vão dizer qual é a causa raiz e vão me apresentar qual seria a ação corretiva. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Ninguém me escuta. Ninguém me escuta? Entenderam o exercício, gente, para a próxima aula? Alguma dúvida, Nayara, Lívia, Tarsila, Susan, o pessoal que está presente? Entenderam bem? Lívia, Nayara, Suzy e Tarsila. Enfim, qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando e aí vocês explicam aí para os colegas, tá? Qual é o exercício, tá bom? E também eles precisam assistir a aula, né? Eles assistindo a aula, aí eles vão conseguir também verificar e fazer o exercício. Mas tranquilo, né? Bem fácil. Então tá, gente. Já são 11h30 aqui para mim, né? Nossa aula termina às 11h35, né? A gente conseguiu terminar a parte aí de sistema de gestão da qualidade. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que é um sistema de gestão da qualidade, do que ele é composto, quais os principais princípios da gestão da qualidade, tá, gente? De maneira simples, a gente tentou mostrar como se implementa esse sistema de gestão da qualidade. Nessa aula, a gente viu que, normalmente, a implantação desse sistema de qualidade, ela normalmente está atrelada a uma norma vigente, né? A gente pode dizer que pode estar atrelado, principalmente no caso de indústrias farmacêuticas, de farmácias de manipulação, elas estão atreladas aí às boas práticas de fabricação, que vai ser tema aí da nossa próxima aula, tá bom? E a gente viu também o quanto é importante, dentro da questão da garantia, da qualidade, entender a importância, né, dos documentos da qualidade, tá bom, gente? E a gente viu também, dentro do sistema da qualidade, algumas terminologias, as mais importantes, porque são muitas, né? A gente viu hoje o que é uma não conformidade, o que é uma causa raiz, né? O que é uma ação corretiva, e até mesmo a gente viu o que é uma ação preventiva. E aí, de quebra, a gente está propondo aí para vocês um pequeno exercício para a gente poder corrigir na próxima aula, tá, gente? Ok? Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu desejo a vocês aí um bom almoço, tá? E até quinta-feira que vem, tá? Nossa próxima quinta-feira a gente vai ter prática de toxicologia. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, a gente já pode estar conversando na quinta-feira. Forte abraço aí, boa aula da professora Amanda e até a nossa próxima segunda-feira. Beijos.